E estamos de volta para começar a terceira e última hora do Revista Justiça, aqui em 104,7 e também pelo YouTube da Rádio Justiça. E você pode acompanhar a partir deste momento imagens ao vivo direto aqui do estúdio da Rádio Justiça. E você pode participar pelo WhatsApp 61 999 75 81 40. 10 horas 4 minutos. Revista Justiça. Debate. O Tribunal de Contas da União aprovou na última quarta-feira a relicitação da concessão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Vamos saber então o que é essa relicitação e o benefício que ela traz para o futuro, se tratando de licitações e concessões públicas. Vamos conversar agora com os nossos convidados, ao vivo aqui em nossos estúdios. Começo apresentando o procurador-chefe da ANAC, Dr. Gustavo Carneiro de Albuquerque. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Também está conosco a chefe de gabinete do secretário de Aviação Civil, doutora Júlia Lopes da Silva Nascimento. Seja bem-vinda, doutora Júlia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. E também está conosco a procuradora da Fazenda Nacional, atual assessora especial na presidência da ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Doutora Vládia Pompeu, bem-vinda e bom dia. Bom dia, Sérgio. Uma alegria estar aqui contigo mais uma vez e com teus ouvintes. Vamos explicar então essa novidade, um termo novo até, relicitação. Começo com o doutor Gustavo. Doutor Gustavo, explicando para o nosso ouvinte o que é esse instrumento. É uma novidade, é uma coisa bem nova mesmo ou já existia e nunca tinha sido usado? Bom, Sérgio, vamos lá. A relicitação é um instrumento jurídico que surge em 2016 por uma medida provisória do governo federal, medida provisória 752, posteriormente convertida em lei, na Lei 13.448 de 2017. Esse instituto, ele vem como uma alternativa, uma transição amigável, uma transição não litigiosa de concessões que se mostraram não mais rentáveis o suficiente para serem mantidas, e aí os nossos parceiros privados, ou seja, aqueles com quem o governo contratou, eles sinalizam a vontade de entregar esses ativos, serem indenizados pelos bens reversíveis não amortizados que fizeram naquela concessão e disponibilizar aquela infraestrutura. No caso, essa lei ela se aplica a rodovias, ferrovias e aeroportos. É uma lei que tem um escopo de aplicação delimitado por ela, a Lei 13.448. E essas concessões são, então, disponibilizadas novamente para uma disputa. Essa disputa é feita por uma licitação e aí esse ativo ele é remodelado. Então, os contratos eles são atualizados para as premissas econômicas, enfim, mais atualizadas, né? E a partir dessa atualização dos contratos, a gente tem um novo certame licitatório e esses contratos são disputados por novos operadores. O operador que está saindo, ele não pode participar dessa nova disputa e os contratos são, então, assinados com novos operadores sob novas premissas. A importância do Instituto se dá muito pela forma de transição dessa concessão não litigiosa. Então, a gente tinha um histórico no governo federal e em legislações estaduais também, de quando os contratos entravam nessa fase de término, seja pelo decurso do tempo, seja pelos mecanismos de extinção antecipada do contrato, a gente tinha uma situação de litígio. Foi isso que se quis evitar com o novo instituto chamado relicitação. Nesse caso, o senhor já citou, né? Rodovias, ferrovias e também aeroportos. Algum outro setor que pode passar por essa relicitação? Sérgio, o Instituto, em que pese ele seja regulamentado por essa lei e aplicado somente a esses setores, como ele se trata de uma solução amigável para a entrega do ativo e nova licitação, eu entendo que sim, ele pode ser tomado de empréstimo para uma extinção amigável de outros contratos em outros setores, como, por exemplo, telecom, geração e transmissão de energia elétrica, entre outros, que possam se valer dos instrumentos criados por essa lei para uma solução não litigiosa das concessões. Doutora Vládia, vou aproveitar também seu talento como professora, né? Já que a senhora está sempre aí com essas disciplinas, tratando licitações, concessões, o que podemos trazer mais sobre essa novidade da relicitação?
Uma novidade, né, Sérgio, que não é tão nova. O doutor Sim. Gustavo salientou aí, né, 2000, nós temos a MP 752 ainda de 2016, convertida em lei em 2017, que já trazia essa ideia de relicitação. Que na minha perspectiva, e aí como professora de Direito Administrativo, acho que nada mais é do que a gente revisitar o procedimento de concessões, né? Um procedimento que ali pela Lei 8987 de 95 e posteriormente pela Lei das PPPs, trazia uma forma de extinção muito pragmática, né, Sérgio? A gente tinha a extinção ali por advento do termo, ou então naquelas hipóteses tradicionais de caducidade, enfim, encampação. E a relicitação, ela traz uma nova proposta que eu acho que dialoga bastante com essa ideia de solução consensual que a administração pública tem construído ao longo do tempo. E sabe o que é interessante, Sérgio? Essa lei 13448 de 2017, que traz a relicitação como essa forma de resolução amigável, né? E uma continuidade aí na prestação de serviço público, ela está ali bem pertinho da publicação da Lei de Mediação na Administração Pública, que é a Lei de 2015. O que demonstra um caminhar da administração pública na busca de uma solução boa para todas as partes, né? Então, a relicitação, ela surge como esse instrumento de diálogo entre concessionária e entre poder concedente, para que a gente, ao fim e ao cabo, consiga aquilo que a gente sempre quis com as concessões, que é a prestação de um serviço público contínuo, adequado e de maneira eficiente para toda a sociedade. E nessa forma de trazer benefícios para a sociedade, doutora Júlia, o que a senhora também pode acrescentar sobre a relicitação? Perfeito, Sérgio. Eu acho que é muito importante a gente pontuar os benefícios desse novo instituto. Então, o benefício mais claro é permitir a continuidade de serviços públicos. Então, isso mitiga o risco de degradação do serviço em uma transição que normalmente é bastante difícil de ser feita. Então, no momento inicial ali das concessões, a gente fazia uma transição de um operador público, né, da Infraero, para um operador privado, e a própria transição já é um pouco difícil de ser feita. Quando está saindo um operador privado, né, para devolver uma concessão, a gente encontra mais desafios ainda. Então, esse instituto ele veio para trazer uma ordem, permitir que isso seja feito da forma mais suave possível para não ter prejuízo ao usuário do serviço público. Então, e esse instituto também ele trouxe segurança jurídica. A gente tem a real noção, assim, tanto os investidores que vão bidar num futuro leilão, quanto quem está lá hoje na concessão, eles têm real noção das regras a serem seguidas. Isso traz essa importante segurança para essa transição ordeira. É interessante dizer também que a lei ela foi editada, a MP foi convertida em lei em 2017 e somente em 2019 que ela foi regulamentada. Então, somente a partir de 2019 que a gente pôde começar a receber os primeiros pedidos de relicitação. E no caso do setor aeroportuário, a gente recebeu já hoje 3 pedidos. O primeiro pedido ele foi realizado pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas. E logo depois, em 2020, a gente recebeu o pedido de relicitação de São Gonçalo do Amarante. E o terceiro, que a ANAC já recebeu, foi o pedido de relicitação do aeroporto do Galeão. Então, esse primeiro aeroporto de São Gonçalo do Amarante, na verdade, ele foi o segundo pedido que a gente recebeu, mas importante até pontuar por conta da própria postura totalmente colaborativa da concessionária no momento de entregar e devolver, passar por todo esse processo de relicitação. Ele foi mais célere e acabou sendo o primeiro a chegar ao ponto de um novo leilão, agora para a transferência do ativo. Nesse caso, doutor Gustavo, de São Gonçalo do Amarante, esse exemplo, este início de uma relicitação, ele indica o quê? Que as empresas, as concessionárias, os consórcios, quando entrarem numa licitação para uma concessão, um planejamento melhor, serve até de lição para que essa relicitação venha mais adequada ao formato, ao padrão do comércio, ao mercado? Bom, Sérgio, antes de entrar nesse ponto, eu gostaria só de fazer uma observação, uma complementação interessante, já que a gente está na casa do Supremo Tribunal Federal.
a questão da relicitação já chegou no Supremo Tribunal Federal e chegou de forma muito interessante. Em 2017, quando a lei foi publicada, um dos concessionários que pretendiam entrar em relicitação advogou a tese de que a lei não precisava de regulamentação para ser, por assim dizer, exercida, né? A faculdade da relicitação ser exercida, e aí, a partir de iniciativa do parceiro privado, o governo federal exercer a sua discricionariedade chamada qualificação, que é o ato pelo qual o ministro de Estado, conselho, assessora um presidente da República, que elabora um decreto, e esse decreto é o decreto que oficialmente coloca o ativo, né, o ativo federal, nesse programa de relicitação. E essa questão chegou no Supremo através do mandado de segurança de relatoria do ministro Marco Aurélio, que em 2018 decidiu que a lei não era auto-aplicável. A lei dependia sim de um regulamento que foi expedido, conforme explicou a doutora Vládia, em 2019, um decreto federal. Enfim, só a partir deste decreto é que a relicitação passa a ser um instituto jurídico plenamente aplicável no nosso ordenamento, né? Por que eu fiz essa observação? Porque nós tivemos, na semana passada, no dia 19, o primeiro leilão de relicitação no Brasil, que foi o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. E muitas pessoas nos questionaram depois desse leilão o porquê da demora, o porquê de tanto tempo entre a edição da lei lá em 2016, né, e a relicitação do aeroporto em 2023. Então, a gente está falando aqui de um intervalo de tempo de quase 7 anos, né? E a lei, quem se debruçar sobre essa lei, perceberá que a lei tem uma série de indicativos de que essa etapa, que é a etapa da relicitação, ela deve ter uma duração curta. Ela deve durar 24, 36, no máximo 48 meses, que são os indicativos que a gente encontra claramente na lei e no decreto. Então, nos perguntarão, mas se a lei tem uma modelagem toda voltada para um término rápido dessa relação jurídica através de novos estudos, nova modelagem, novo leilão, por que demorou tanto tempo? Efetivamente, havia a carência de uma regulamentação federal, que foi esse decreto, e mais ainda, né? O caso que foi a leilão na semana passada foi o leading case, foi realmente o precedente que vai orientar todos, inclusive a própria atuação do Tribunal de Contas da União, nessa regulamentação mesmo do Instituto, né? O Instituto é novo no nosso ordenamento, então ele precisa de balizamentos que se dão a partir desses casos precedentes, os primeiros casos, como foi São Gonçalo. E aí, partindo só para a abordagem da sua questão, para mim, Sérgio, e todos nós que estamos trabalhando nessas relicitações, são ao todo 9, hoje em andamento no Brasil, nós percebemos que o Instituto, ele não é um incentivo a que os parceiros privados ofereçam lances irresponsáveis na sua licitação para depois pretender a entrega do ativo e, por assim dizer, o término da relação. Por que não é um incentivo? Porque num processo racional de relicitação, nós observamos que o parceiro privado ele não tem ganhos, né? Por que ele não tem ganhos? Ele é indenizado apenas por aquilo que ele investiu e não amortizou. Esse cálculo é feito pelo regulador, esse cálculo é auditado por uma auditoria independente, pelo Tribunal de Contas da União, e ele representa um valor justo de indenização apenas por aquilo que foi investido e não amortizado. Então ele não teria, por assim dizer, lucros com aquela entrega antecipada. Ele teria apenas a restituição daqueles custos que ele deveria ser indenizado e não foi pelo término antecipado. A alternativa a esse instituto, que seria, por exemplo, e se discute em alguns setores, né, não no setor de aeroportos, a gente não vê essa discussão presente, que seria uma renegociação ampla dos contratos, a revisitação das matrizes de riscos desses contratos, enfim, essa alternativa, essa sim poderia atrair, muitas vezes, lances descolados da realidade, com uma pretensão de depois se renegociar esses contratos, como aconteceu no passado, em vários outros setores, né? Então, o que se quis... Os famosos aditivos contratuais. O que se quis com a relicitação, literalmente, foi moralizar uma relação que, não estando boa para uma das partes, e sendo uma relação de parceria por essência, tem que terminar. Né? Tem que terminar para que possa ser aquele ativo oferecido novamente ao mercado, para ser disputado novamente pelo mercado. E a gente tem uma notícia super interessante, super recente.
houve uma disputa intensa pelo ativo do Rio Grande do Norte, que foi licitado ali na Bolsa de Valores, na B3, na semana passada, na sexta-feira, no dia 19. A disputa foi entre 2 licitantes e eles foram para a fase oral e foram sucessivos lances até que a vencedora foi a Zurich Airport, que opera o aeroporto de Florianópolis, no Brasil, né? Tem participação societária no aeroporto de Confins, e essa empresa arrematou com um ágio de 41% por 320 milhões de reais esse ativo. Então, é um sinal claro para o mercado, um sinal do mercado para o governo, do governo para o mercado, de que o Instituto ele tende sim a ser bem sucedido para o término antecipado dessas concessões que não se mostram mais viáveis. Doutora Vládia está ali nas suas anotações, mas volta aqui para o nosso debate, doutora Vládia. Como que o governo tem que criar, então, regras para que, como já foi até dito aqui pelo doutor Gustavo, que as licitações sejam levadas a sério e não tenhamos no futuro essas relicitações? Eu acho que a gente já está trabalhando bem, normativamente falando, na revisão do procedimento de licitações, né? Há pouco mais de 2 anos nós tivemos uma instauração de uma nova normatividade e uma completa reinsurgência da regulamentação do procedimento de licitações através da Lei 14.133. Recentemente, inclusive, a gente teve uma prorrogação ali, né, da aplicação em paralelo com a Lei 8.666 para dar mais um tempinho para as entidades públicas se apropriarem desse novo procedimento, já que, a princípio, parece que os 2 anos iniciais que foi dado não foi suficiente, especialmente assim em nível estadual e municipal. Isso já traz uma ideia de maior seriedade para o procedimento licitatório. E me permita dizer que eu acho que o procedimento de relicitação, ele agrega essa perspectiva. A partir do momento que a gente dá uma nova possibilidade de renegociação de um procedimento licitatório, que deixou de atender o interesse público como um todo, a gente dá oportunidade para todas as partes e para a própria sociedade ganhar com isso. Veja que o procedimento de licitação, ele é uma proposta feita, né, pelo parceiro privado, quando ele reconhece que ele não consegue dar cabo àquilo que foi contratado. Então, eu vou usar essa palavra, porque humildemente ele chega para a administração pública e diz, olha, eu não consigo prosseguir. O que é que nós vamos fazer para resolver isso, para que o serviço público não deixe de ser prestado? Eu acho que isso é um procedimento que dá mais até integridade para as relações de aquisições e contratações públicas. E é interessante que a administração pública ela não é obrigada a atender esse pedido, a esse reclame, né? Ela analisa, e aí usando os estritos termos usados na lei, né? Na lei de relicitação, ele diz, a autoridade ela vai analisar quanto à necessidade, quanto à pertinência e quanto à razoabilidade. Então, é uma troca, e aí onde a ideia é sempre que todos ganhem, né? A gente prossegue com o procedimento, a gente prossegue com a prestação do serviço público e agora entregando nas mãos de um parceiro privado que consiga continuar aquela execução que não foi dado não foi entregue de maneira efetiva naquele primeiro momento de contratação. A senhora disse, então, que o governo pode se negar a fazer essa relicitação. O que ela pode fazer? Punir a empresa que entrou, ganhou a concorrência, mas não tem condições de cumprir o que planejava? Acho que a ideia aqui, eu acho que a palavra nunca seria que punição. Como a gente tem frisado, eu acho que na fala do Dr. Gustavo, da doutora Lúcia, da doutora Júlia, ficou muito concreto a ideia de uma solução amigável. São todos tentando buscar o interesse comum. Aqui não há que se falar de punição. Na verdade, a solução consensual, eu acho que ela vai ser sempre alcançada, porém a negociação desse processo é que vai ser atinente a cada caso. E aí, quando a administração pública, acredito eu, que no primeiro momento ela talvez não aceite como razoável, como pertinente os termos postos inicialmente para um procedimento de licitação, as partes se sentam à mesa e renegociam até que se chegue um ponto, vamos dizer assim, de consenso entre as partes. Acho que é isso que o Instituto visa, acho que a ideia do legislador com a relicitação é sempre se encaminhar para uma solução consensual nesse sentido, Sérgio. Sim. Doutora Júlia, uma empresa que pede para relicitar a concessão que ela ganhou, ela pode concorrer de novo nessa relicitação? Como é que funciona isso? Então, as regras já estão bem postas, como eu havia falado, né? E uma da premissa do Instituto da Relicitação é que quem está devolvendo o aeroporto, ele não possa participar da licitação desse mesmo aeroporto. Há discussão em relação a novos modelos. Então, se esse aeroporto que foi devolvido
ele estiver sendo leiloado em um modelo de blocos, então, se ele for leiloado junto a outros aeroportos, a administração está entendendo, a princípio, que isso seria um objeto diferente, não seria exatamente aquele ativo que ele devolveu. Então, há uma discussão de que seria possível a participação dessa concessionária que entregou o aeroporto em uma nova modelagem com demais aeroportos. Ainda é um modelo em construção, isso ainda está sendo discutido, mas é possível que seja feito dessa forma futuramente. Outra questão também que vale apontar é em relação à análise da administração do recebimento desse ativo no processo de relicitação. Há uma análise feita por diversos órgãos. Então, há o envolvimento, primeiramente, direto da ANAC, que analisa a viabilidade técnica e jurídica da nova concessão. Então, a partir do momento em que aquele ativo é devolvido, é feita essa análise primeira pela ANAC, da viabilidade técnica e jurídica. Depois, o processo ele passa a ser analisado pelo Ministério à época, no caso do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, era o Ministério da Infraestrutura, hoje, atualmente, o Ministério de Portos e Aeroportos, que vai avaliar a compatibilidade daquele pedido com a política pública do setor. Então, no caso do Aeroporto de Natal, tudo isso foi feito, foi atestado a compatibilidade com a política pública pelo Ministério, e depois foi feita uma deliberação no Conselho de Parcerias de Investimento, à época do Ministério da Economia, o CPPI. Então, que avalia a conveniência e a oportunidade do recebimento desse ativo. Então, o que eu queria deixar registrado é que a questão da devolução consensual ela é levada ao extremo. Então, é consensuada tanto da parte interessada em devolver, quanto do Estado em seus diversos entes assim, envolvidos. E a gente acredita que realmente é para poder trazer também essa devolução feita em um contrato que não estava mais sendo adequado, que o concessionário que logrou êxito na licitação anterior, ele não estava mais conseguindo levar adiante aquele contrato. A relicitação é uma oportunidade de revisitar as cláusulas desse contrato, trazer inovações regulatórias, deixar aquele contrato mais atrativo para um futuro interessado. Pois não, doutora. Sérgio, se você me permite, sobre essa impossibilidade, vamos dizer assim, de participação do mesmo concessionário pós-processo de relicitação, é interessante dizer que a legislação ela traz como documentos obrigatórios a ser apresentado pelo interessado uma declaração formal de que a relicitação ela seja aderida de maneira irrevogável e também uma renúncia expressa por parte dele de participação em novo processo licitatório para prestação do mesmo serviço. Então, de maneira assim, formal, pragmática, essa análise feita pela doutora Júlia agora, ela fica documentalmente comprovada no processo, né? Então, é um compromisso ali expresso de que eu estou entregando uma prestação de serviço público que eu não consegui dar a cabo e não vou participar, né, de uma nova disputa, de um novo processo seletivo. Os consórcios, que são várias empresas, como é que fica? Essa empresa tem que sair do consórcio também? Doutor Gustavo, nosso assessor jurídico, vai apontar aí essa resposta. Sérgio, excelente pergunta, né? A lei ela tem uma limitação de participação societária de qualquer componente do grupo anterior no grupo futuro que vai participar da licitação. Então, o percentual societário, quando eu estava no grupo de trabalho que redigiu a medida provisória do governo ali em 2016, e o que se pegou de empréstimo foram os indicativos de percentual que estão na lei das SAs, na lei de 64/6404, salvo engano, e então a participação relevante é que é impedida. Então, imaginemos todos que um consórcio de empresas que compõe um grupo que opera um aeroporto ou uma rodovia eles compõem o que a gente denomina SPE, Sociedade de Propósitos Específicos, e essa SPE resolve entregar o ativo. Aquelas empresas que compõem aquela sociedade, elas têm uma limitação de participação societária máxima
num futuro consórcio que venha a compor um participante da licitação do novo ativo. Isso aí tem algumas finalidades. Uma delas é desincentivar que grupos que já operam venham a disputar um ativo com assimetria de informação. Né? Dentro da teoria dos leilões, que é muito estudada em economia, a gente tem debates intensos sobre informações assimétricas e o quanto essas informações simétricas ou assimétricas produzem resultados em disputas, em leilões. E aí a gente quer-se com isso, né, evitar com que um participante que tem mais informações, porque já opera o ativo, ele venha oferecer um lance em desvantagem de concorrência em relação aos demais. Esse é um primeiro aspecto, ou seja, evitar uma participação com vantagem competitiva. Um outro aspecto também é evitar com que um grupo, na iminência de grandes obrigações contratuais, por exemplo, investimento, a construção de uma nova pista, a duplicação de uma rodovia, esse grupo, um pouco antes de realizar esse investimento, que significa despender recursos, né, ele busque a relicitação só para remodelar o contrato, aliviar aquele contrato de obrigações que eram previstas na sua origem e, novamente, disputar aquela licitação para, talvez assim, administrar um contrato menos carregado em obrigações. Então, isso, dentro da teoria dos incentivos, que é outro capítulo muito importante da economia comportamental, a gente estuda isso com bastante precisão. Se criar um modelo que não gere incentivos para que o comportamento daquele que está contratando conosco, o governo, seja um comportamento oportunista. Então, basicamente, são esses dois grandes motivos pelos quais as sociedades que compõem o operador atual, a lei fala em parceiro atual, enfim, não possa participar da nova disputa. Doutora Júlia, no caso dos benefícios que a relicitação traz, o principal é que o aeroporto não pare, é que a população seja atendida. O que a senhora pode destacar? Exato, Sérgio. A questão da continuidade da prestação de serviços ela é essencial para o serviço aéreo, né, para o setor aeroportuário. A gente costuma brincar lá no Ministério que, no caso da interrupção de uma concessão de rodovias, você levanta a cancela, tira ali, para de cobrar o pedágio e o serviço, e as pessoas continuam seguindo, né, usufruindo daquela infraestrutura. No caso do setor aeroportuário é bastante diferente, né? O serviço ele envolve uma complexidade muito grande operacional. Então, a questão de você garantir uma continuidade, garantir que os níveis de segurança, os níveis de até satisfação do passageiro sejam adequados, é importantíssimo, é a principal vantagem desse instituto. Mas a gente pode colocar também, listar uma nova oportunidade de atrair novos operadores experientes. Então, como no caso de São Gonçalo do Amarante, como o Dr. Gustavo já citou, a concessionária ganhadora desse leilão, ela já opera em outros aeroportos brasileiros, então já opera em Fortaleza, ela ganhou também o bloco de Vitória e Macaé. E o que a gente espera é que toda a expertise já adquirida com a operação desses aeroportos seja aplicada também agora no aeroporto de Natal. E, como eu havia dito também anteriormente, é uma possibilidade, é uma oportunidade de revisitar as obrigações contratuais, adequar de uma forma mais próxima à realidade atual. O interessante do aeroporto de Natal, acho que a gente ainda não tratou disso aqui nessa conversa, é que o aeroporto de Natal ele foi o primeiro aeroporto a ser concedido, né, foi o primeiro no setor, né, foi a primeira concessão federal realizada no setor aeroportuário. E ela veio com bastante peculiaridades, né? A gente estava ainda aprendendo o modelo de concessão. Então, é o único aeroporto que ele foi concedido para ser construído do zero. A gente chama que foi uma concessão Greenfield.
E isso traz diversos desafios, né? Então, para você receber algo, né? Você recebeu ali a possibilidade de explorar algo que não existia. Então, foi realizado, então, muito tempo para construção, para adequação e para começar a operar o aeroporto, que significa o recebimento de tarifas. Então, o início do retorno para exploração desse aeroporto foi bastante postergada em comparação com as demais concessões que foram feitas de aeroportos que já estavam, né, em atividade. Então, essa foi uma das principais características, assim, tanto pelo caráter inovador do contrato, foi o primeiro contrato que foi modelado, quanto por esse desafio de construir do zero. E acrescento também até um ponto específico dessa concessão, que foi a concessão também da torre de controle. Foi o único aeroporto em que foi concedido também com a operação da torre de controle. E essa operação traz também alguns desafios e dificuldades também, até São do controladores retorno. civis que vão operar o controle de voo, é isso, doutor? A torre de controle de São Gonçalo do Amarante, ela foi objeto da concessão. Então, o parceiro privado passou a ser o responsável pela administração daquela infraestrutura e consequentemente, receber as tarifas que incidem sobre o controle e de alguma maneira, manter aquela infraestrutura. Esse modelo de concessão da torre de controle, né, que foi, como a doutora Júlia bem colocou, né, o modelo da primeira concessão de aeroportos do Brasil, feita lá em 2011, esse modelo se mostrou um pouco equivocado, no sentido de o governo, posteriormente, entendeu que a operação da torre de controle deveria permanecer juntamente aos órgãos militares, especialmente o DCEA, a Aeronáutica, e com isso a torre de controle passou a não ser mais objeto dos contratos de concessão. Foi a única hipótese, essa hipótese de São Gonçalo do Amarante. Isso foi, inclusive, objeto de um aditivo contratual já no término do contrato para que fosse revisitada essa questão, né, da torre de controle. Então, a gente não tem mais esse objeto nos outros contratos, nos outros subsequentes contratos. E aqui, Sérgio, me permita fazer uma complementação a essa exposição brilhante aqui da Júlia sobre as concessões de aeroportos. Alguns dos nossos ouvintes eles podem estar se questionando sobre a relicitação ser a prova do sucesso ou do fracasso do modelo de concessão de aeroportos e de rodovias no Brasil, né? Porque é uma questão realmente que vem à nossa mente. Bom, se eu tenho um modelo, estou fazendo as concessões e depois eu apresento o instituto de um término antecipado amigável para novamente conceder, normalmente são quantos anos uma concessão? Entre as concessões no Brasil de aeroportos variam entre 20 e 30 anos, né? Basicamente, a maior parte delas é por 30 anos, né? Só Guarulhos que a gente tem por um período menor, mas basicamente são concessões de 30 anos de duração, né? E elas têm, ou seja, elas atravessam inúmeros cenários micro e macroeconômicos, né? Quando o governo faz as suas estimativas, é importante entender também o mecanismo, né? O governo ele faz estudos. Esses estudos são feitos por privados, selecionados pelo governo, e esses estudos são estudos referenciais. Significa o quê? São estudos que balizam a precificação do ativo. Esses estudos, inclusive, são submetidos previamente ao Tribunal de Contas da União para depois repercutir em documentos jurídicos, edital e contratos, que vão ser literalmente o coração dessa concessão. O edital, o coração da disputa, e o contrato, o coração da relação jurídica, que vai durar 30 anos. É muito difícil para qualquer um de nós, sendo governo, sendo privado, estimar o que vai acontecer daqui a 30 anos, daqui a 25 anos, em que a gente sabe, tem inovações no ordenamento jurídico e assim, economia cada também, vez né? mais a gente vive era de disrupção, então a gente tem eventos disruptivos na economia, guerras, catástrofes, Covid-19, pandemia Covid-19 foi um fato que pouco se previa, né, no momento em que a gente fazia concessões de aeroportos ali no... Na verdade, não se previa, Não né? se previa, né? E aí, Sérgio, então, eu queria deixar claro aqui que o governo não considera, assim, tanto o Ministério de Portos e Aeroportos, aqui representado pela Júlia, quanto a Agência Nacional de Aviação Civil e quanto a própria Advocacia Geral da União, o governo não considera que o modelo de concessão de rodovias ou de ferrovias ele é um modelo equivocado ou fracassado. Não é. Essa é uma política pública transcendente. A gente tem aqui
7 rodadas, a 8ª foi realizada na sexta-feira da semana passada. 7 rodadas de concessões, 59 aeroportos federais concedidos, 92% da malha no Brasil hoje transita em aeroportos concedidos, e é um modelo que trouxe os maiores e melhores operadores aeroportuários do mundo. A Changi de Singapura, Fraport de Frankfurt, Vinci da França, Zurich, que agora novamente se apresentou aqui, são os melhores operadores do mundo que estão operando no Brasil. Então, se fosse um modelo efetivamente problemático, a gente não teria atração de investimentos estrangeiros, de operadores de renome internacional e que fazem, né, as melhorias que a gente observa na própria utilização da infraestrutura. Você voa num aeroporto concedido à Inframérica, aqui em Brasília, como um usuário frequente, assim como nós. Como aumentou o aeroporto, né? A diferença do aeroporto de Brasília, né? Cresceu, né? O Pier Norte, o Pier Sul, comparado àquele aeroporto de 10 anos atrás, antes da Copa do Mundo, das Olimpíadas, e é importante também destacar isso. Os eventos esportivos, Copa do Mundo e Olimpíada, realizados em 2014, 2016, foram eventos impulsionadores dessa política pública. Ela se mostrou muito bem sucedida, mas como qualquer política pública, ela tem resultados não desejados, resultados que não foram modelados ou esperados, e aí a gente está falando, aconteceram crises econômicas no Brasil a partir de 2015, 2016, a gente tem uma retração relevante do PIB brasileiro, e obviamente isso afeta a demanda. Nem todos têm conhecimento disso, mas a elasticidade da demanda aérea em relação ao PIB, no caso do Brasil, é mais ou menos de 3 vezes. Ou seja, se o PIB cresce 1 ponto, a demanda aérea cresce 3. Se o PIB cresce 2, a demanda cresce 6. Então, a demanda aérea é muito sensível ao produto interno bruto brasileiro. Então, em momentos em que a gente tem crises econômicas, a demanda cai, né? A demanda caindo, a gente, obviamente, isso afeta a receita. Isso nos contratos de concessão de aeroportos está alocado ao parceiro privado, a risco de demanda, o risco cambial, enfim. Mas nós não somos insensíveis de que, diante de um risco desse concretizado e uma situação que afeta a demanda, é um direito do parceiro privado entregar o contrato para que ele seja relicitado, né, para que não haja um término abrupto desse contrato. Voltando ainda à questão da torre lá do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, ficou por conta de quem então? É militar, é civil? Não, a operação da torre, não há que se confundir a administração financeira da torre, né, com a operação da torre. A operação da torre em todos os aeroportos brasileiros ela é feita por militares, né, da aeronáutica, do ECEA, que fazem o controle do espaço aéreo. O controle do espaço aéreo no Brasil ele não é civil, ele é militar. Então, assim, ele é todo feito pelas forças e feito com exímia competência e reconhecimento internacional. Assim, o controle do espaço aéreo no Brasil é um exemplo mundial, né, a ser observado e discutido na ONU, inclusive, né, como um serviço de excelência prestado pelo nosso Estado, através das forças militares. Isso não se confunde a operação da torre com a administração financeira da torre. Então, a administração financeira da torre significa o recebimento das tarifas que incidem sobre a torre e o custeio daquela infraestrutura. Né? Uma infraestrutura, ela custa, não custa pouco, enfim. E é isso que, se naquele contrato a administração da torre passou a ser privada, ou seja, a administração financeira da torre passou a ser privada, mas a operação da torre continuou entre os militares. Doutora Vládia, numa licitação temos lá primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado. No caso de um aeroporto, depois de tantos anos, o segundo colocado não pode reclamar, não, opa, peraí, eu fiquei em segundo lugar, eu posso ser chamado para essa concessão ou é uma outra realidade? Na regra geral, Sérgio, o segundo colocado ele só é convocado em qualquer procedimento de licitação caso o primeiro desista, né? E não queira contratar com a administração pública de maneira mais geral. Sérgio, mas me permita voltar uma reflexão aqui sobre o prazo das concessões, das licitações. Eu ouvindo aqui a doutora Júlia e o doutor Gustavo falar, 30 anos, né, de um processo, né, de uma concessão, de um atendimento por meio de um contrato, 30, 20 anos é muito tempo, Sérgio. E o doutor Gustavo frisou bem de como a
realidade econômica, social e até cultural do país muda, né? E eu acho que nos últimos anos isso tem ficado de uma maneira até gritante, né? Com esse avanço aí das informações digitais, eu acho que a gente tem acelerado o tempo dos fatos. Mas por que eu queria voltar nessa reflexão? A nossa Constituição é de 1988. Se a gente parar para olhar, ela tem 35 anos, né? 35 anos daria o quê? 5 anos a mais que um processo de concessão. E quantas mudanças a gente já não teve daquele parâmetro normativo para o que a gente vive hoje? Então, muito mais factível, eu acho que quando a gente faz essa reflexão de imaginar como as leis não conseguem, como as normas não conseguem acompanhar a realidade social, fica muito mais factível a gente entender a importância de um processo de relicitação. Como né? garantir uma segurança jurídica ao longo de tantos anos? E ele vem para agregar essa ideia mesmo. E é importante também, é uma reflexão que eu também queria reforçar aqui, que eu acho que a gente ainda não conseguiu tocar de maneira muito, muito própria, é que a relicitação, ela não tira da administração pública aquele controle, aquela fiscalização mais próxima de uma prestação de serviço por meio de concessão. Veja que aquelas cláusulas exorbitantes que a gente fala no direito administrativo, naquela supremacia da administração pública de extinguir um processo de concessão, um contrato oriundo de uma licitação, e aí a gente pode falar uma concessão de aeroportos, enfim, ferrovias e rodovias, ela continua, a administração continua tendo o poder de ingerência e de eventualmente se entender que o serviço está inexequível e puxar para si essa responsabilidade, extinguir unilateralmente ou alterar unilateralmente esse contrato. Então, a gente tem que enxergar, eu acho, e esse exemplo agora, essa novidade, né, da relicitação do aeroporto do Rio Grande do Norte, traz isso de uma maneira muito clara, a relicitação como um instrumento a mais que traz segurança jurídica e a busca para a gente tentar aproximar sempre norma e fato. E no processo de contratação, né, de contratação de serviços públicos, isso é muito relevante, isso é muito importante para a gente conseguir avançar até na perspectiva econômica do nosso país. Essa relicitação, ela só tem que partir da empresa que ganhou a concessão ou o próprio governo pode lançar este pedido? Quem pode me responder? Sérgio, o pedido de relicitação ele é feito pelo concessionário. Ele tem que identificar, na verdade, ele tem que demonstrar a incapacidade dele de seguir adiante com a concessão que ele logrou êxito. Então, o pedido é sempre feito pela concessionária que está em dificuldade de cumprir aquele contrato. E no caso de Viracopos, que eu acho que foi o primeiro caso de uma empresa que queria devolver, como é que está essa situação de Viracopos? Bom, Sérgio, a gente tem um todo de 9 relicitações em andamento, 9? Né? Sendo 3 de aeroportos, 5 de rodovias e 1 de ferrovia. Né? Ou seja, 6 estão em andamento junto à ANTT e 3 em andamento junto à ANAC. Né? E é importante destacar a parceria que os ministérios respectivos, né? Hoje Ministério dos Transportes, a ANTT e Ministério de Portos e Aeroportos, a ANAC, exercem nesse processo. O Programa de Parceria de Investimentos, o PPI, né, do governo federal, também exerce um protagonismo muito relevante nesses. A AGU, obviamente, por meio de toda a equipe de advogados que analisam os documentos, editais, enfim, contratos, procedimentos junto ao TCU, e o próprio Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, em concessões, ele exerce uma parceria muito forte a partir de uma perspectiva de que tudo é analisado previamente pelo Tribunal de Contas da União para depois ser objeto de uma autorização para o governo federal poder praticar os atos. É um pouco diferente do controle ordinário de compras feitas pelo governo federal, em que o Tribunal de Contas da União faz uma auditagem a posteriori. Né? No caso das concessões, por normativos internos do Tribunal de Contas da União, a gente tem uma análise a priori. Então, assim, os atos eles são analisados pelo controle de contas antes deles serem praticados. Bom, dito isso, e você me pergunta assim, como é que está a Viracopos? São duas concessões de aeroportos que estão em relicitação. Né? A gente considera Natal ainda em processo de relicitação, mas a gente está em vias de assinar o contrato com o novo parceiro e com isso finalizar. Já tivemos o leilão. Já tivemos o leilão, isso é um exemplo extremamente exitoso de relicitação. Viracopos das remanescentes, das outras duas, a que está em fase mais avançada. A agência já fez cálculos do quanto ela tem de indenização de bens reversíveis não amortizados para pagar para a concessionária. Nesse momento haverá uma apuração de haveres e deveres. A concessionária também tem dívidas com a União, com o Poder Concedente, com a ANAC, né? Dívidas relevantes. Existe uma arbitragem em andamento. Essa arbitragem também ela versa sobre obrigações contratuais, multa, reequilíbrios, enfim. Essa arbitragem está em fase avançada. Também já teve sentença procedente para o governo federal de parcela relevante do seu
pedido. E o que a gente tem na prática é uma perspectiva de uma licitação de Viracopos, talvez ainda esse ano, ou no mais tardar no começo do ano que vem, enfim, porque os atos estão avançando a passos largos, né? O Tribunal de Contas da União também deve se pronunciar sobre o processo de relicitação com brevidade, e isso vai dar impulso os estudos já foram feitos, os estudos de modelagem já foram todos feitos, então há uma ansiedade por parte do mercado privado pela disputa desse ativo. Muito bem. Doutora Vládia, vamos acrescentar aqui a participação. Então, o governo ele tem que cuidar disso, ele tem uma estrutura para cuidar da relicitação, órgãos de controle, TCU, judiciário. Como é feito esse controle, então? Acho que esse ponto até já foi bem abordado pelo doutor Gustavo e doutora Júlia. Acho que são vários atores que participam, né, do processo de licitação. O governo, o Estado, ele aparece aí como um agente indutor do processo, né, a partir da implementação dessa ideia da normatização, que foi feito aí pela medida provisória, legislação e posterior decreto 2019. E aí a gente tem outros atores que concretizam a ideia. A doutora Júlia citou aqui no caso do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, né, no Rio Grande do Norte. A gente tem protagonismo da ANAC, do Ministério dos Portos e Aeroportos atualmente, e nas searas rodoviárias e federais também na mesma linha. Importante destacar também que tem um ator significativo nesse processo. Acho que a Advocacia Geral da União, ela dá todo o suporte jurídico à implementação eficaz e adequada dessa medida. O doutor Gustavo pode até me desmentir se eu estiver falando alguma bobagem, mas eu acho que num processo dessa magnitude, com a novidade que ele traz juridicamente, dúvidas elas aparecem a todo momento, até para a gente achar o correto caminho a ser seguido daqui para frente e ir aprendendo no processo. Então, eu acho que a Advocacia Geral da União, eu queria, assim, pontuar aqui bem, ela aparece como um ator, vamos dizer assim, se não um dos mais importantes para dar segurança jurídica ao procedimento, está entre eles, né, entre os mais relevantes. Então, esses atores, eles trabalham em conjunto. O Tribunal de Contas, assim como outros órgãos de controle interno e externo, ele exerce essa supervisão, essa fiscalização e mesmo a revisão, né? Eu gosto de dizer que eles têm aquele papel de chamar atenção para pontos escuros que a gente não consegue ver, que as outras instituições deixaram passar ou que no processo de aprendizagem ainda não conseguiram absorver. Ele vai lá, puxa a orelha e diz, vamos prestar mais atenção nesse ponto aqui. E eu acho que no final ganhamos todos. Ganhamos estados, instituições, órgãos de controle, assessoramento jurídico, enfim. No fim e ao cabo, toda a sociedade sai ganhando. Com certeza. Doutora Júlia, o que podemos acrescentar então sobre o que estamos aprendendo com essa lição, com esse episódio da relicitação? Perfeito. O caso de São Gonçalo do Amarante, como por ser inédito, né, ele está pavimentando o caminho para as demais relicitações. Então, nesse caminho, como a doutora Vládia colocou, surgirão bastante dúvidas e a AGU tem um papel importantíssimo nisso, né? E a gente trabalha muito em conjunto com a AGU, principalmente para ter menos turbulências, né, durante esse processo. Então, onde a gente está, em que ponto a gente está no processo de São Gonçalo do Amarante? Foi realizado agora o leilão, na última sexta-feira, e a gente está numa fase de recebimento de documentos para habilitação, né, do vencedor. E após a análise desses documentos, vai haver o prazo para recursos, né? O senhor havia colocado a questão do segundo lugar, né, do segundo colocado. Seria aí uma oportunidade dele tentar demonstrar que teria, né, algo a acrescentar. A gente espera o término dessa fase de recursos para o início de julho. Após isso, a concessionária vencedora vai cumprir as obrigações prévias ao contrato, que esse ponto é interessante. A realização do pagamento dos estudos que foram feitos para a concessão, ele só é realizado agora. Então, os estudos que se iniciaram lá em 2020 para a concessão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, os PMistas, né, que a gente chama, que realizaram os estudos, eles vão receber agora, nesse momento, o pagamento por esses estudos. E após esse cumprimento das obrigações prévias pela vencedora, ela vai ser convocada para a assinatura do contrato. A partir da assinatura do contrato, a concessionária vai ter 15 dias para o pagamento daquele lance que ela ofereceu no leilão.
Então, os 320 milhões e 12 reais que o doutor Gustavo havia mencionado vão ter que ser pagos neste momento. E aí vem um ponto também de inovação desse processo de relicitação, que, a princípio, o pagamento desse lance que foi realizado no leilão, nos leilões comuns, o pagamento desse lance ele já é realizado, ele é recolhido ao FNAC, que é o Fundo Nacional de Aviação Civil. Nesse caso, como quem está saindo é uma concessionária, né, privada, uma administradora privada, para ela sair, como o doutor Gustavo comentou, ela vai ser indenizada pelos investimentos que ela realizou no aeroporto em bens irreversíveis que não foram amortizados em razão da interrupção antecipada do contrato. Então, esses valores que ela tem direito a receber, a Inframérica, no caso, que é a concessionária que estava operando ali no aeroporto, ela já vai receber desse valor do lance da vencedora no leilão. Tudo de uma vez, assim? O que ela investiu ao longo dos anos? Tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Mas não é o que ela investiu. É o que ela investiu e não teve amortizou. Retorno. Então, assim, são valores que ela não teve tempo de recuperar numa curva, correta de amortização desses investimentos. É um saldo. E isso só incide sobre bens que ficarão com o governo federal sob administração de uma nova concessionária. Então, assim, num exemplo, se o bem ele não é um bem que ela leva, o governo federal não vai indenizar. Então, são apenas bens reversíveis, né? É importante destacar isso. Essa questão desse recebimento pela concessionária, pela antiga concessionária, desse valor a ser pago pela nova, agiliza um pouco, né, assim, essa questão do pagamento. E, eventualmente, né, os valores, se esse lance, né, não for suficiente, a gente já tem uma noção, ainda não está fechado o valor, mas de não ser suficiente, o poder público, né, vai complementar esse valor dessa indenização. E a novidade aqui é que a concessionária vencedora só vai pagar esse valor da indenização após o poder público pagar o quanto couber nessa indenização do antigo concessionário. Então, tem essa segurança de que o vencedor do leilão só vai desembolsar esse valor depois de ter certeza que a União honrou com seu compromisso de pagamento da indenização e logo em seguida ela aporta esse dinheiro para o antigo concessionário. Muito bem, nosso tempo já está acabando, estamos na reta final, já quero partir para os agradecimentos e as considerações finais. Agradeço a presença do procurador-chefe da ANAC, Dr. Gustavo Carneiro de Albuquerque, por estar conosco aqui falando sobre a relicitação. Dr. Gustavo, muito obrigado e as suas considerações finais. Sérgio, gostaria de agradecer suas intervenções, elogiar e reconhecer a excelência das falas da minha colega Vládia, da Júlia, que trabalhou também muito tempo comigo na ANAC, hoje trabalha no Ministério de Portos e Aeroportos, Júlia Nascimento, Vládia Pompeu. Dizer que todos nós somos levados a sair da zona de conforto quando nos deparamos com institutos como o da relicitação, mas eu acho que é isso que tem feito cada vez mais o nosso país ser protagonista e respeitado como um ambiente de investimento seguro, nossa capacidade de nos desvencilharmos de problemas que surgem e com soluções que são criativas, juridicamente seguras e que dão conforto ao investidor, dão conforto ao Estado brasileiro de que as coisas podem ser rediscutidas em parâmetros aceitáveis, né? E a relicitação é isso, né? Agradecer a atenção e a audiência de todos e me colocar à disposição para novos encontros. Muito bem, muito obrigado. Agradeço também a chefe de gabinete do secretário de Aviação Civil, doutora Júlia Lopes da Silva Nascimento. Obrigado por estar conosco. Obrigada, Sérgio. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento com colegas, com amigos. E acredito que foi um momento importante para a gente poder trazer um pouco desse instituto que é bastante novo e que ainda vai passar por muitos debates e conversar sobre isso agora no momento em que a gente acabou de realizar o primeiro leilão de relicitação de uma concessão federal é
é uma honra mesmo poder estar discutindo esse assunto neste momento. E interessante colocar os desafios, né, os próximos desafios para a concessionária que está assumindo agora também. Então, interessante que os desafios são diferentes. Inicialmente era desafios de investimentos, agora é pensar em eficiência operacional, em qualidade do serviço, em conectividade, em trazer benefícios para aquela região. Então, acho que veio bastante a calhar o momento dessa discussão. Eu agradeço a oportunidade. E para arrematar aqui as considerações finais, agradeço à Procuradora da Fazenda Nacional, a atual assessora especial na presidência da ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, doutora Vládia Pompeu. Sérgio, querido, obrigada a você, particularmente, e à Rádio Justiça, por mais uma manhã de aprendizado e a oportunidade da gente debater um assunto que, às vezes, na correria do dia a dia, passa ao largo da sociedade. Eu acho que aqui vocês concretizam um relevante serviço de comunicação. Eu acho que hoje nossos ouvintes saem daqui um pouco mais antenados ao assunto da licitação, entendem o procedimento e podem até analisar e fazer um controle social mais crítico sobre esse instituto que, né, ainda tem muito aí a trazer à sociedade brasileira. Nós temos 9 processos de relicitação ainda, pelo que eu aprendi hoje aqui em andamento, hein, Sérgio? Então, a seguir cenas os próximos capítulos. Sérgio, obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a presença de todos. 11 horas em ponto, o Revista Justiça de hoje fica por aqui. Apresentação e edição de Sérgio Duarte, produção de Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. E agradecemos a você também que nos acompanhou aqui pela Rádio Justiça e também pela transmissão pelo YouTube aqui dos estúdios. Eu volto daqui a pouquinho com Regra do Jogo. Um ótimo dia para você e até já. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.